Olá, nossa aula de hoje será sobre epiderme, esse tecido complexo que, conforme pode ser visto aqui nessa imagem, como o próprio atributo diz, é formado por vários tipos celulares da mesma região. A epiderme é o tecido de revestimento do corpo primário dos vegetais. Então, folhas, caules, flores, frutos, raízes, todos esses órgãos são revestidos no seu estágio primário de crescimento pela epiderme. A epiderme, portanto, reveste todos esses órgãos aqui que estão em estágio primário e já nessa região que já está em estágio secundário, a epiderme é substituída pela periderme, que caracteriza o estágio secundário de crescimento. De onde que vem a epiderme? A epiderme vem na ponta da gema e da ponta das raízes, aonde já na região da protoderme ocorrem divisões anticlinais, ou seja, perpendiculares à superfície, resultando numa divisão dessas células que aumentam a superfície do corpo do vegetal. Pause e leia em voz alta. Verbalizar ajuda a gravar. Portanto, leia em voz alta. Pause e leia em voz alta, considerando que verbalizar ajuda a gravar. A epiderme é um tecido formado geralmente por uma camada só de células que não tem cloroplastos. Note essa secção transversal da folha, onde tem aqui o parênquima palissádico e o lacunoso, e já a epiderme está sendo mostrada aqui na face adaxial e na face abaxial. Notar que na epiderme não tem cloroplastos, enquanto que essa região aqui do mesofilo está cheia de células com cloroplastos verdes. Na face abaxial também a epiderme não tem cloroplastos. Essas células são muito próximas entre si, não tem espaços entre uma célula e a outra, e elas geralmente têm parede celular apenas primária. Isso significa que a comunicação entre essas células se dá por campos primários de pontuação. A epiderme, na maioria das plantas, é unistratificada. No entanto, há algumas exceções, como é o caso das orquídeas, que tem o velame, que é uma epiderme múltipla, formada por várias camadas de células. Não confundir epiderme múltipla com hipoderme, que é o que ocorre na folha do abacaxi, onde a primeira camada é epiderme e logo abaixo vem uma hipoderme, com várias camadas celulares. A diferença é que a epiderme múltipla, como aqui da orquídea, tem origem a partir da protoderme, enquanto que essas camadas de células aqui na folha do abacaxi, a epiderme tem origem a partir da protoderme, já a hipoderme, essas outras camadas de células aqui, têm origem a partir do meristema fundamental. As células da epiderme têm um formato extremamente variável, mas caracterizam-se na maturidade por apresentar mais achatadas. Notem como elas são bem justapostas e sem espaços intercelulares. Uma estrutura muito importante que caracteriza a epiderme é a cutícula. A cutícula é formada por uma substância lipídica, que é a cutina, é o principal constituinte da cutícula, e esse lipídio, portanto, confere uma característica hidrofóbica, onde a água não se acumula na superfície das folhas, principalmente. A cutícula também confere um aspecto brilhante, como se nota aqui nos frutos da laranja e nas folhas. O aspecto hidrofóbico da cutícula é mostrado aqui, onde a água bate na folha e escorre. Isso resulta em que micro-organismos como fungos e bactérias geralmente não se acumulam aqui. E, portanto, elas não encontrando umidade para
germinar os seus esporos, a planta fica protegida contra esses patógenos, os patógenos vegetais. Então, a cutícula é uma camada de proteção contra patógenos. Vamos analisar essa região dessas células para identificar a estrutura da cutícula. Está sendo representada exatamente aqui, onde se tem uma célula e sua vizinha com o seu respectivo citoplasma, parede celular, separadas aqui, portanto, pela lamela média, e aí se nota que tem uma parede periclinal externa, né, em cada uma dessas células epidérmicas, e essa parede celular ela é formada por celulose pectina, e vem a lamela média, que é formada por pectina, principalmente, e nota-se que a cutícula ela é uma camada adicional sobre a parede periclinal externa da célula epidérmica. Essa cutícula é formada por uma matriz de cutina e de cera que confere esse aspecto brilhante. Além dessa camada uniforme de cera, pode ocorrer também uma cera epicuticular, que resulta em ornamentação da cutícula. Essa cutícula, ela distingue, portanto, da parede periclinal externa. Como se nota aqui, a seta azul está indicando a parede celular, já a seta rosa está mostrando a cutícula. Notar que nessas células epidérmicas aqui, a cutícula é bem espessa. Já nessa outra planta, a cutícula é muito mais delgada do que a parede periclinal externa. Pause e responda identificando as estruturas solicitadas. Portanto, a cutícula pode ter cera epicuticular formando ornamentações, como está aqui e aqui representados, ou pode a cutícula não ter essa cera epicuticular, resultando numa cutícula lisa, sem ornamentação. Portanto, a cera epicuticular ela gera ornamentações que têm valor taxonômico para a identificação de pequenos fragmentos de plantas, por exemplo, em aplicações forenses. Notando, então, que as células da epiderme são aclorofiladas, exceto nas células guarda dos estômatos. Então, aqui a gente tem as células comuns da epiderme e aqui as células guarda do estômato, que tem clorofila. Isso está relacionado com o funcionamento dos estômatos, que eles têm uma percepção da luminosidade que vai interferir no seu mecanismo de abertura e fechamento. Portanto, cloroplastos só ocorrem nas células guarda dos estômatos, nas células da epiderme. As demais células epidérmicas não têm cloroplastos, só proplastídeos. Vamos analisar bem essa estrutura, que são os estômatos. Então, pause e leia em voz alta. O estômato é formado por várias estruturas, onde aqui a abertura, o poro dele é chamado de ostíolo, que é por onde ocorrem as trocas gasosas. As células guarda são em número de 2 e elas possuem cloroplastos, e o seu recurvamento é que origina o ostíolo, ou, uma vez elas fiquem paralelas umas às outras, ocorre o fechamento do ostíolo. Outras células que ocorrem são as células subsidiárias, compondo o complexo estomático. O que define uma célula subsidiária é que ela está adjacente à célula guarda. Então, aqui tem essa célula subsidiária, aqui tem outra célula subsidiária, aqui outra e aqui outra. Portanto, 4 células subsidiárias ao redor dessas 2 células guarda.
As células subsidiárias ocorrem de 0 a várias células e elas são relacionadas com o mecanismo de abertura dos estômatos, uma vez que elas cedem ou recebem potássio ou água no mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos. Isso vocês estudarão na fisiologia vegetal. Outras células que ocorrem na epiderme são células comuns. Então, essas células que não estão envolvidas nos estômagos são células comuns. Notar que as células comuns distinguem das células subsidiárias pelo tamanho ou pelo formato ou pelos dois aspectos. Aqui, no caso, está mais relacionado ao tamanho, onde as células comuns são maiores do que as células subsidiárias. Uma estrutura que ocorre nos estômagos são as câmaras subestomáticas, mas aqui na vista paradérmica ou frontal da epiderme não é possível ver. Já aqui é possível identificar todas as estruturas, onde aqui se observa a câmara subestomática, que é esse espaço que está logo abaixo das células guarda. Essa imagem, ela tem uma imagem de microscopia óptica sem coloração e aqui com microscopia óptica de fluorescência, aonde observam-se os reforços internos ao ostíolo presente aqui na célula guarda e a disposição radial das fibrilas. Essa imagem de microscopia contrasta aqui com a mesma imagem de fluorescência, onde se percebe que a cutícula ela prossegue nessa parte interna do ostíolo. Então, aqui estão a célula guarda, aqui é a região do ostíolo. Então, ao lado da célula guarda se tem a célula subsidiária. Essa estrutura toda chama-se complexo estomático. O mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos envolve, portanto, a entrada e a saída de potássio nas células guarda, esses oriundos das células subsidiárias que ficam adjacentes às células guarda. Conforme entra a água nas células guarda, elas se tornam túrgidas, o estômago se abre e ocorre a troca de gases, principalmente vapor de água, entre as células internas da folha com o ambiente. Conforme a planta se encontra em déficit hídrico, essas células guarda se tornam menos túrgidas e aí o estômago se fecha e aí não há mais o ostíolo e, portanto, não há mais saída de vapor de água. Esse mecanismo está ilustrado aqui, onde então aqui tem trocas gasosas, agora o estômago está fechado. Então é através desse ostíolo que ocorre a difusão de vapor de água ou a difusão do gás carbônico ou a difusão do oxigênio, conforme os gradientes de maior concentração para o local de menor concentração. Os estômagos, portanto, são estruturas muito importantes e aqui será apresentada a classificação dos estômagos sob diversos aspectos. Por exemplo, em relação ao formato das células guarda. Esse formato reniforme, em formato de rim, predomina nas eudicotiledôneas. Já o formato alteriforme, ou seja, em forma de alter, onde tem aqui duas células guarda com as extremidades mais largas, estão sendo mostradas aqui também. Tem duas subsidiárias aqui ao lado, né? Duas células subsidiárias ao lado aqui também. Então, essas células guarda são ditas alteriformes. Os estômagos também podem ser classificados conforme a sua posição em relação às demais células da epiderme. Essas são células guardas salientes. Já aqui tem-se células guardas niveladas com as demais células epidérmicas. Células guardas situadas em depressões. Aqui as células guardas e aqui as demais células epidérmicas.
Os estômatos também são classificados conforme o número de células subsidiárias. No complexo estomático anomocítico, não há células subsidiárias. Já no parasítico, há 2 células subsidiárias, só que elas ficam paralelas às células guarda, contrastando com o diacítico, onde células subsidiárias ficam perpendiculares às células guarda. Já no complexo estomático anisocítico, ocorrem 3 células subsidiárias e uma delas é menor que as demais. No complexo estomático tetracítico, há 4 tetra, né, sendo 2 paralelas às células guarda e 2 polares nas extremidades. Já no ciclocítico, as células subsidiárias são em número de 4 ou mais, mas elas se dispõem ao redor das células guarda. Notar que, por definição, célula subsidiária é contígua, é adjacente, coladinha com a célula guarda. Este complexo estomático aqui nessa gramínea seria de que tipo? A gente identifica que a célula guarda, alteriforme, aqui outra célula guarda, o ostíolo, e essa célula guarda ela está paralela com a célula subsidiária. Aqui a gente tem a célula comum, que é muito maior e com formato totalmente da subsidiária. A subsidiária está adjacente à célula guarda. Então, nota-se que esses 2 tipos celulares paralelos entre si, portanto, este é um complexo estomático parasítico. Já aqui, a gente observa que as células que são adjacentes às células guarda, aqui tem 1, 2, 3, 4, aqui tem 1, 2, aqui tem 1, 2, 3, portanto, não há células subsidiárias aqui, porque células subsidiárias têm um número constante e elas são de tamanho diferente ou de formato diferente das células comuns. E o que se nota é que só tem células comuns, portanto, aqui um complexo anomocítico. Como que se forma um estômago? O estômago se forma através de divisões de uma célula-mãe da protoderme, que sofre divisões diferenciadas, resultando uma célula menor, que depois cresce e vai tendo divisões sucessivas até originar células guarda. Portanto, por divisões anticlinais assimétricas das células protodérmicas se forma um complexo estomático como esse anisocítico aqui, com 3 células subsidiárias e as 2 células guarda ao final, e aqui o ostíolo. Esse complexo estomático, ele é oriundo, portanto, de uma única célula-mãe. A epiderme também pode apresentar outras estruturas semelhantes aos estômatos, como são os hidratódios, que liberam a seiva bruta sob condições de alta temperatura e alta umidade relativa do ar, só que são estruturas que têm o poro, mas que não têm regulagem de abertura e fechamento, de onde a seiva bruta vinda aqui do xilema acaba vazando nessas condições climáticas. Outra estrutura semelhante são as glândulas de sal, situadas em depressões da epiderme, que secretam sal e esse sal vai formando cristais, especialmente em plantas na praia. O excesso de sal é eliminado, formando cristais na superfície da folha. Outros apêndices epidérmicos são os tricomas. Os tricomas sectores são aqueles que promovem uma proteção mecânica contra, especialmente, herbívoros, onde eles são dissuadidos de comer as folhas, por exemplo. Tem diversos tipos de tricomas pluricelulares, tricomas unicelulares, filamentosos, espinhosos, pluricelulares em formato de estrelas, ou mesmo arborescentes.
Os tricomas tectores podem, inclusive, ser usados pelos humanos, como é o caso do algodão, que possui tricomas tectores nas sementes, e os humanos usam para a fabrico de tecidos. Os tricomas são dissuasivos de herbívoros, como pode se observar nesses caules. Quanto mais glabro o caule, mais a pulgão tem, e quanto mais hirsuto, como é o caso aqui, maior a proteção, e aí o pulgão não se desenvolve aqui. Então, essas são as funções, leia as funções dos tricomas. Outros tricomas são os tricomas glandulares. Eles têm uma cabeça, que é uma estrutura obrigatória para os tricomas glandulares, onde, à medida em que as células da epiderme secretam as substâncias, no caso aqui, óleos essenciais, a cutícula se expande, armazenando esse óleo essencial, e ela se afasta da parede celular dessa região da cabeça. Diferentes estágios de desenvolvimento dos tricomas glandulares são mostrados aqui nessa imagem. E todos esses tipos de secreções podem ocorrer. No caso aqui da menta, os óleos essenciais são acumulados aqui. Nota-se aqui a cutícula arrebentada e a parede celular de um conteúdo que esvaziou e resultou nessa estrutura meio murcha. Em geral, os tricomas tectores se associam com os glandulares, associando a proteção mecânica com a proteção química. Notar a associação entre os tricomas captados, que são esses que são arredondados, que são tipicamente os glandulares, com os tricomas tectores aqui, com uma exceção dos tricomas glandulares que não têm cabeça, são os tricomas urticantes, presentes na urtiga. Está mostrado aqui, então, eles têm uma extremidade aguda, onde uma vez encoste-se nela, ela quebra a ponta e formando uma região bem pontiaguda que fere a pele e que, ao mesmo tempo, injeta a secreção irritante, protegendo a planta contra herbívoros. Apresentaremos agora outras estruturas epidérmicas. São os acúleos, que protegem também contra herbívoros, são maciços de células de origem a partir da epiderme e que não têm vascularização. A anatomia dos acúleos do abacaxi está sendo mostrada aqui. A epiderme pode também ser secretora, como no caso dos coléteres, que protegem contra a dessecação de gemas, secretando mucilagens. E aí a epiderme ela é toda secretora, como está mostrando aqui nessa secção longitudinal desse coléter. A epiderme também pode ser secretora de néctar, como no nectário de flores, onde a secreção pode sair por estômatos e produzida por um parênquima secretor, e aí a epiderme é que vai liberando essa secreção, que é o néctar. Os tricomas das raízes são os pelos absorventes, eles aumentam a superfície de absorção. Outras estruturas são as células silicosas, que são mostradas aqui em azul, que são brilhantes, e as células tuberosas, que são opacas, mostradas com as setas vermelhas. Essas estruturas são muito comuns em Poaceae, Cyperaceae e Arecaceae e também auxiliam no combate à herbivoria. Células buliformes são essas que estão na axila aqui dessa folha e ao longo da lâmina foliar de gramíneas, Cyperáceas e Arecáceas. A variação de turgor das células buliformes resulta no enrolamento ou na distensão da lâmina foliar. Quando as células estão túrgidas,
as lâminas foliares ficam distendidas. Quando essas células murcham, a folha se enrola, ficando menos exposta à luminosidade. Como o próprio nome diz, buliforme significa que são células que bulem, ou seja, bulem com a folha. Já as papilas são estruturas que promovem a sedosidade das pétalas das flores. O contraste proporcionado pelas papilas da epiderme resultam em uma localização das plantas a serem polinizadas por pássaros e por insetos. Já os osmóforos são estruturas epidérmicas que exalam aromas devido às substâncias voláteis que liberam, e são estruturas epidérmicas presentes nas pétalas especialmente. As escamas são presentes principalmente em bromeliáceas, onde elas auxiliam na captação do orvalho e na proteção mecânica. Cistolitos também são estruturas epidérmicas, embora se apresentem mergulhadas no mesofilo. Elas são formadas a partir de células da protoderme, portanto, são estruturas epidérmicas. Como se vê, a epiderme é formada por diferentes tipos celulares, constituindo, portanto, um tecido complexo, em contraposição com os tecidos simples, que têm só um tipo celular na área em que ocorrem. Muito obrigada e bons estudos.